E aí pessoal, olha só, hoje eu vou trazer mais um smartphone da linha intermediária, só que esse não vende no Brasil, tá? Pelo menos não em lojas de varejo. Eu vou colocar o link na descrição, onde você pode adquirir, que eles enviam para o Brasil, vão enviar para sua casa. Ele vai sair aí na faixa de uns R$1.000, isso fora as taxações, porque a gente tem que lembrar que vai ser um aparelho importado, tá? E o que eu tô falando hoje é do Blue Vivo 6. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações bem rápidas para eu mostrar logo o aparelho para vocês. Ele tem 5.5 polegadas de tela, uma tela Full HD. Tem aí um octa-core, um MediaTek Helio P10 de 64 bits. Ele vem com Android 6.0 Marshmallow. Tem 13 megapixels na sua câmera traseira e 8 megapixels na câmera frontal. E aqui o diferencial, pelo menos para essa gama de preço, que é 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, com carregamento rápido, com uma bateria de 3.130 mAh. E ele também tem todo o corpo em metal e também os sensores digitais. Vamos dar uma conferida aqui na caixa, lembrando que eu já estou testando ele há praticamente uma semana. Em breve eu vou trazer o review, né, a minha análise desse aparelho para vocês. Tá aqui com plastiquinho ainda, eu estou utilizando ele 5 plastiquinhos aqui para mostrar para vocês como que ele vem. Esse aqui é a minha versão, é a versão rosé. Vamos ver que ele é bonito, é um smartphone todo em metal, né? Tanto a parte de trás quanto as laterais, então ela não é uma traseira removível. Você tem a gavetinha que está logo aqui, que eu vou mostrar logo mais. Vamos ver o que mais vem na caixa. Que os aparelhos da Blue sempre vêm com bastante itens na caixa, pelo menos em relação a case e capinhas. Bom, esse é o carregador rápido, você não vai conseguir utilizar ele, pelo menos sem um adaptador aqui no Brasil, né? Essa entrada aqui não é uma entrada padrão nossa, você vai precisar utilizar um carregador aí de uma outra marca. Cabo é um cabo Type-C, isso é importante citar, que é essa nova entrada que tem agora, um novo padrão que está saindo, que permite aí um carregamento, uma transferência de dados mais rápida. Aqui nós temos o cabo OTG. Para quem não sabe, você pluga o seu pendrive aqui e conecta diretamente no seu smartphone para fazer a troca de dados. Fone de ouvido, um fone de ouvido intra-auricular, cabo flat, aquele que não fica dando nó tão fácil, que é o pininho para a gente injetar a gavetinha, os manuais, e aqui eu tenho, no caso, uma película que não é película líquida, é uma película de plástico para você proteger a tela do seu smartphone, e uma case de silicone também para você poder proteger mais o seu celular. Deixa eu tirar tudo aqui da mesa, vamos limpar essa mesa. Tô vendo que tem alguns detalhes em azul aqui, olha só, ver se eu consigo pegar com a câmera para você, mas eu acho que isso aqui deve ser uma fitinha, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Deve ser uma fitinha, deixa eu ver se eu consigo tirar assim a fitinha, ó. Então, se você comprar esse smartphone, aí fica opcional se você quer tirar ou não, mas nunca tinha visto isso aqui vir em smartphone, mas até pensei que fazia parte do design, que até que não era feio esse azul, mas vamos tirar ele todo aqui para mostrar melhor aí para você na câmera. Pronto, agora tirei, olha como que ele fica bonitão, realmente ele fica bem mais bonito, né? Olha só, tem um acabamento bem legal. Ele não é um celular pesado, é um celular leve, fino. Aqui onde a gente tem a passagem da antena, né, justamente para dar o sinal, então fica nessas partes aqui das extremidades do smartphone. Então aqui, vê o bichão aqui. Lembrando que ele vem com uma interface, a interface que vem no Android 6.0 dele é uma interface própria da Blue, tá? Uma interface diferente, você vê que no caso o atalho fica de baixo para cima, assim como no iOS. De cima para baixo você tem as notificações. Você não tem a gaveta de apps. Então todos os aplicativos ficam diretamente aqui na tela inicial. Então aqui estão todos os jogos para você ver que eu já estava testando. Eu já vou falar logo mais aqui em questão do processador dele, do desempenho. O que é legal citar para você, tá pessoal? Olha só, tem umas coisas interessantes nessa interface. Vou aproximar mais aqui para mostrar. Se eu der 2 toques na tela, eu habilito a tela, tá? Ou eu posso também fazer alguns atalhos, ou eu consigo configurar isso. Então, por exemplo, eu consigo fazer um sinal na tela, e aqui ele vai, aqui como eu estou com senha, ele vai pedir a senha, mas logo em seguida ele já vai abrir o aplicativo que eu configurei. Então você tem como configurar atalhos, inclusive para fazer ligações, tá? Os sensores digitais ele funciona pressionando, então você pressiona, ele já vai identificar a sua digital e vai desbloquear o smartphone. Ele tem alguns gestos que você pode configurar, que é justamente trazer aqui para o lado, ele vai trazer alguns aplicativos que você pode colocar como atalho, tanto da direita para a esquerda, quanto também aqui, olha só, no outro sentido. Então você consegue configurar esses aplicativos que você quer que ele abra como atalho. Aí dentro de qualquer aplicação que você tiver, você pode, por exemplo, fazer o movimento e aí
acessar de uma forma mais rápida. Vamos abrir um pouquinho a gavetinha aqui para conferir o slot dos cartões microSIM. Lembrando que nessa gavetinha aqui você pode colocar 2 cartões microSIM ou um cartão microSIM mais um cartão microSD, ou seja, aquela gaveta híbrida onde você tem que optar entre usar ou 2 cartões de operadora ou um cartão de operadora e um cartão microSD. Mesmo ele sendo rosinha, tá? Rosé, eu tô gostando de utilizar esse smartphone, mas não vai ficar pra mim, isso provavelmente vai pra patroa. Ela gostou muito do design dele, ele tá bem bonito realmente, né? Todo em metal assim, ele é fino, se encaixa bem na mão com uma tela que pelo menos é uma tela que eu gosto da proporção, que é de 5.5 polegadas, e é uma tela que tem bastante brilho e uma boa resolução. Questão da câmera, tá? Claro que câmera e desempenho eu vou falar mais no review dele, vai sair na semana que vem. Mas a câmera hoje, pessoal, um celular intermediário, todos tiram fotos boas durante o dia em ambiente onde está o sol, por exemplo. Agora, a grande dificuldade é você tirar a foto de noite, em ambiente, tanto ambiente interno quanto externo, quando a iluminação não é uma iluminação ideal, e aí é onde você vê os ruídos nas fotos. Mesmo ele tendo uma abertura de f2.0, você sente a dificuldade do Vivo 6 em fotos em ambientes noturnos, tá? Já a câmera frontal de 8 megapixels tira selfies legais. O problema, que aí eu já vejo que vem de outros aparelhos da Blue, é que mesmo tendo uma câmera de 8 megapixels, na câmera frontal você não consegue filmar em Full HD. A filmagem fica ali em 720p. Na câmera traseira sim você consegue filmar Full HD a 30 fps. Como ele tem 4 GB de memória RAM, então você vai conseguir trabalhar bastante com multitarefa. E é justamente essa a diferença de um smartphone que tem 4 GB de memória RAM ou 2 GB de memória RAM. Quanto mais memória RAM você possui no seu smartphone, melhor o seu trabalho em multitarefa, ou seja, alternar entre aplicativos e quando você voltar para aquele aplicativo ele estar ali parado onde você deixou ele, ou seja, ele não vai reiniciar o aplicativo. Então imagina que você está usando o WhatsApp, aí depois você tem que fazer uma ligação e depois você volta para aquele jogo que você estava jogando e ele ainda continua aberto aonde você pausou. Isso é a função da memória RAM, ou seja, guardar todos esses dados para você não ter que reiniciar o aplicativo. Questão de desempenho para jogos, eu coloquei ele também lado a lado com o Moto G5, fiz alguns testes com os jogos no máximo, e isso eu vou mostrar também no review, e ele realmente se sai melhor, a taxa de FPS dele é bem melhor que nos outros smartphones. Então, desempenho ok, questão de multitarefa ok também, porque tem uma boa memória RAM. Questão da fotografia é aquilo que eu falei, para selfie tá ok. Câmera traseira, boa de dia, mas não é uma câmera que se sobressai durante a noite. Interface, a experiência de utilização, é o Android 6.0, a Blue, né, no caso, ela não tem uma fama assim de trazer atualizações muito frequentes, então pode ser, não posso garantir, mas já fique esperando que talvez não tenha uma atualização para o Android 7.0 no lugar. E a interface é uma interface própria da Blue e você precisa ter uma curva de aprendizado para mexer, mas é uma interface sim, similar à do iOS, então acredito que não seja nenhum problema. A questão aqui, pelo menos no idioma do português, é que você vai encontrar bastante coisa que ainda não foi traduzida, então tem várias partes do sistema, vai estar em inglês, mas eu acredito que também não seja um problema para você. É um celular com um ótimo custo-benefício, pessoal. Como eu disse, você vai precisar importar, então lembre-se que se você importar, você não vai ter a garantia, pelo menos aqui não em território brasileiro, ok? E também a questão de taxação, que você pode ser taxado. Mas é um smartphone aí que poderia muito bem chegar aqui no mercado brasileiro, seria muito bem-vindo. Você encontra, como eu disse, em outras lojas, como o Mercado Livre, o OLX, mas eu vou colocar o link na descrição onde você pode adquirir diretamente na Cell Shop, que é a loja do Paraguai, que vende esse modelo, e através da Buy Dubai eles enviam para sua casa, tá? Mas é um celular legal, com certeza esse vai ficar para a patroa, e aguarde que agora eu vou ter vídeos diários a partir da semana que vem, tá? Então é isso, pessoal, desejo tudo de bom para você, aquele abraço e tchau!